18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. 6 horas em ponto em Manaus. Boa noite pra você em 100,7. Você que está na sintonia certa no melhor Mix do Brasil. Estamos juntos começando mais uma edição do programa 18 horas hoje. Quarta-feira, 16 de fevereiro, ano é 2022. Estamos juntos até às 7 da noite com os principais destaques do dia. Karime Leão, tudo bem? Tudo bem, Carlão. Estamos juntos, é isso aí. Boa noite para você sintonizado aqui em 100,7. Já agradeço a sua companhia e aquele salve especial para a galera que nos acompanha no @18 horas news, tanto no Instagram quanto no YouTube. Boa noite. Mix. Agora nós vamos aos destaques do programa 18 horas desta quarta-feira. Governo do Amazonas fecha contrato no valor de R$14.400.000 para transmissão de programa audiovisual e montagem de eventos. Calote do governador. Trabalhadores da saúde pedem apoio na Assembleia Legislativa para receber do governo do Amazonas direitos trabalhistas. Os trabalhadores afirmam que estão há 2 anos sem receberem risco de vida e ticket de alimentação, direitos que constam no contrato de trabalho. Justiça ordena que a Prefeitura de Manaus amparem as crianças que pedem dinheiros nas ruas da cidade. A determinação é do Juizado da Infância e da Juventude do Tribunal de Justiça do Amazonas. 6 horas 2 minutos, você era o melhor Mix do Brasil, começando mais uma edição do programa 18 horas até às 7 da noite. Os principais destaques do dia aqui no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha, vamos começar o programa Karime Leão e ouvintes em 100,7 de hoje com uma boa notícia. Olha só, o preço da gasolina caiu em Manaus. Há vários postos comercializando o litro da gasolina comum a R$ 6,39. Até poucos dias a gasolina era vendida a R$ 6,99. Uma redução de 60 centavos. Para quem abastece 50 litros, a economia aí chega a R$ 30, Karime. É bom, né? Pois é, qualquer economia é bem-vinda, né, Carlão? Pois é, olha, mas vale destacar que é o seguinte, esse preço de R$ 6,39 é só em alguns postos, tá? Mas, de fato, a média de preço praticado também caiu. Hoje, a maioria dos postos vende a gasolina comum a R$ 6,59 o litro, né? Uma diferença de 40 centavos para baixo, em relação ao que vinha sendo praticado aqui em Manaus. É, R$ 7 estava sendo maravilhoso, praticado. Pois é, R$ 7 muito caro, gente. Substantiva. Então, e detalhe, Karime, não houve nada que justificasse aí essa redução agora. A Petrobras, inclusive, continua praticando os mesmos preços nas refinarias. O preço caiu na ponta, ou seja, nos postos. E diante da queda dos preços, o Sindicato do Comércio Varejistas e Derivados de Petróleo, Sindicombustível, divulgou uma nota afirmando que não interfere nos preços dos combustíveis e na administração dos postos. O certo é que essa redução, Karime, como você já falou, é bem-vinda, né, Claro. Karime? É uma boa redução. Valeu. 18 horas. E a Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas, a ADS, do governo Wilson Lima, acaba de empenhar mais R$5 milhões para pagar transmissão de programa audiovisual e montagem de eventos. Serão pagos por mês R$1.200.000 por transmissão de vídeo para a empresa com dispensa de licitação. Karime, esse contrato tem um valor total de R$14,4 milhões para a prestação de serviços especializados no apoio à comercialização da produção agropecuária, pesqueira e florestal, de transmissão de programa audiovisual denominado Momento Desenvolvimento Sustentável da agência. Ali. Pois é, conforme o portal de transparência do governo, a ADS empenhou no mês de fevereiro R$2,4 milhões para a empresa MKT Promo Limitada, responsável pela execução do serviço. A agência empenhou também o aporte de mais 2 parcelas no valor de R$1,2 milhão para os meses de março e abril deste ano, restando ser empenhado o saldo de R$8,4 milhões no período de maio a novembro de 2022. E o contrato realizado por dispensa de licitação sob alegação de inexigibilidade tem o prazo de vigência de 6 de dezembro de 2021 a 5 de dezembro de 2022. Bom, Carlão, e esses gastos não param por aí, tá? A Secretaria de Estado de Produção Rural, CEPROR, empenhou 1 milhão dos 7 milhões pelo serviço
de organização, planejamento, promoção e execução de eventos agropecuários, feiras, esportes equestres e eventos em geral, com montagem e locação de camarote, palco, sonorização, tenda, palanque, praticáveis, arquibancada, gerador de energia, entre outros. A empresa contratada é a Brasil Show e Eventos Eireli. Segundo o portal de transparência, o prazo de vigência vai até julho deste ano. E o deputado estadual Dermilson Chagas criticou esses gastos e disse que o governo Wilson Lima investe recursos em futilidades sem desenvolver projetos que beneficiem realmente a população. Vamos ouvir o que disse o deputado. O governo está fazendo de 14 milhões com programas audiovisuais para o desenvolvimento do Estado. Ele poderia investir esse recurso em outra área, segurança, saúde, para o desenvolvimento, melhorar as estruturas. O governo tem a Secretaria de Comunicação, que já gastou no ano passado mais de 200 milhões de reais e poderia se empenhar, se dedicar e fazer isso também. Afinal de contas, a ADS está dentro da estrutura do Estado. Ela tem sua finalidade, é uma empresa, sim, mas ele precisa investir melhor os recursos que estão na SECOM. Aí fica uma coisa incompreensível. Como é que ele gasta mais de 200 milhões na Secretaria de Comunicação e mais 14 milhões só com programas audiovisuais? Esse dinheiro poderia ser melhor investido para a sociedade ter um retorno dos serviços que estão a desejar, como segurança, saúde. E aí ele faz um bem social maior do que esses vídeos que muitos nem vão assistir. Você está ouvindo 18 horas. E a produção do 18 Horas tentou ouvir a direção da Agência de Desenvolvimento Sustentável, a ADS, mas até agora não responderam aos nossos questionamentos. 18 horas. O governo do estado voltou a permitir shows e eventos com ingressos pagos. O Comitê de Enfrentamento à Covid-19 definiu nesta terça-feira as novas medidas para eventos sociais e pagos em todo o Amazonas, Karine. Pois é, a medida contraria as recomendações dos especialistas. A flexibilização acontece mesmo com o estado do Amazonas registrando o aumento na média de novos casos, internações e mortes por Covid-19 desde o início deste ano. Vamos aos detalhes a respeito das novas medidas, agora na reportagem de Nathalie Moraes. O Comitê de Enfrentamento à Covid-19 no Amazonas definiu nesta terça-feira as novas medidas para eventos sociais e pagos. Com a redução dos novos casos de coronavírus, será permitido o funcionamento de eventos respeitando até 50% da capacidade do local e limitado a 1.000 pessoas. As mudanças definidas em reunião do comitê passarão a valer após o decreto ser publicado no Diário Oficial do Estado. A data ainda não foi informada. O funcionamento de locais com a cobrança de ingressos incluirá estabelecimentos como casas noturnas, danceterias, salões de baile e similares. Entrando nos eventos, está condicionada a apresentação de comprovante do esquema de vacinação completo, além das equipes e colaboradores de todos os espaços. Segundo o secretário de Cultura do Amazonas, Marcos Apolo Muniz, as medidas de flexibilização atendem diretamente aos trabalhadores da área de entretenimento afetados pela pandemia. Muitas pessoas que atuam nesse mercado do entretenimento, junto às casas noturnas, às casas de evento, não estavam podendo atuar aí fazendo o seu trabalho ou estavam fazendo com muita restrição ou mesmo limitando a geração de trabalho por conta aí da limitação de ocupação dos espaços. Então, com isso, a gente consegue atender aí uma demanda e assim ampliar para que mais pessoas possam então retornar à atividade. As medidas de flexibilização acontecem após o Amazonas retornar à fase laranja de risco moderado de transmissão do novo coronavírus nesta semana, com a diminuição no número de casos por hospitalizações e óbitos também da doença. O secretário de Saúde, Anuar Samad, destacou que este novo cenário de redução de indicadores é reflexo das medidas preventivas e mudanças da população, evitando aglomerações. Mas o secretário não descarta que o governo possa voltar atrás. As medidas de restrição que nós tomamos em dezembro
e depois novas medidas de restrição de aglomeração em janeiro. Por mais que no primeiro momento gere impacto muito negativo, isso foi feito de forma preventiva para que possamos hoje novamente começar a flexibilizar com segurança. Estaremos sempre de olho, a população fique tranquila e, se precisar, creio que não será, mas se for preciso, infelizmente teremos que voltar às restrições. De acordo com dados da Fundação de Vigilância em Saúde e da Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas, o estado apresenta hoje a segunda menor taxa de transmissão do país, com RT de 0,86. Ou seja, a cada 100 infectados, o vírus poderá ser transmitido para outras 86 pessoas. Até esta terça-feira, mais de 14 mil pessoas morreram por conta da Covid-19 desde o início da pandemia em todo o Amazonas. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Bom, e com isso, com as novas medidas, a vida volta praticamente à normalidade aqui no estado do Amazonas. As aulas já voltaram a ser presenciais, o comércio, o transporte coletivo funcionam sem limitação e a vida segue como se tivéssemos vencido a pandemia. Pois é, mas não, tá? Essa abertura é criticada pelos especialistas que temem o surgimento de novas variantes aqui no estado, como foi o caso da P1 lá no Rio de Janeiro no ano passado. Karime, como a pandemia, ela ainda está aí, né? Nós só nos resta aí pedir para que as pessoas continuem usando máscaras de proteção e higienizando as mãos com água e sabão, né? O procedimento padrão aí. Sabão ou álcool em gel, evitando o máximo aí as aglomerações e mantendo aquele distanciamento social razoável. É claro, completando o ciclo vacinal. Lembre-se, a vacina evita casos graves da doença e salva vidas. 18 horas. Bom, e com as medidas de flexibilização, os torcedores dos Bumbás Caprichoso e Garantido aguardam ansiosos pelo retorno do maior festival folclórico aqui do Brasil. Imagina o quanto, hein, Karime? Depois de 2 anos seguidos de cancelamento por conta da pandemia do novo coronavírus, a expectativa é de que esse ano teremos festival. A repórter Nathalie Moraes conversou com a direção dos Bumbás e traz os detalhes sobre o retorno de um dos maiores espetáculos da terra. Seja de azul ou vermelho, o amazonense está morrendo de saudade de brincar de boi. Afinal, são 2 anos de cancelamentos seguidos por conta da pandemia do novo coronavírus. Mas agora, a expectativa é positiva para a realização do maior evento cultural da Amazônia diante da diminuição do número de casos de Covid-19 em todo o estado. A empolgação em torno dessa possibilidade já tem movimentado os bois e nas redes sociais tem até gente fazendo anúncio falso de confirmação do evento. Mas vale ressaltar que essa decisão partirá do governo do estado, mediante o laudo epidemiológico em parceria com a Prefeitura de Parintins. Atualmente, o Amazonas está na fase laranja, de risco moderado para o novo coronavírus, com uma tendência de queda de diagnósticos e também de hospitalizações. No último sábado, em entrevista, o governador Wilson Lima deu o primeiro sinal positivo a uma rádio parintinense, afirmando que está preparando o Festival Folclórico de Parintins. Outra sinalização favorável ao festival foi definida nesta terça-feira, com a liberação dos eventos respeitando até 50% da capacidade dos locais, limitando até 1.000 pessoas. O presidente do Boi Bumbá Caprichoso, Gender Lobato, destacou que o Boi Azul e Branco já iniciou todo o trabalho e organização de arena e está preparando o maior festival de todos os tempos para matar a saudade dos torcedores apaixonados. Como disse o governador, o maior festival de todos os tempos, e o Caprichoso vem mais do que nunca preparado para apresentar um espetáculo que encha aos olhos da nossa nação azul e branca, da torcida pelo festival e de todas as pessoas que amam Parintins. Então, o Caprichoso vem muito forte, o Caprichoso vem grandioso, o Caprichoso vem maravilhoso como tem que ser, e o Caprichoso vem em busca desse título depois de 2 anos sem ter festival. Se Deus quiser, a gente vai conseguir ganhar esse título e dar esse orgulho para a nação azul e branca.
Em nota, o presidente do Boi Garantido, Antônio Andrade, destacou que a direção do Bumbá Encarnado tem participado de várias reuniões com as autoridades de cultura do estado e também de Parintins. Antônio garantiu que todos estão trabalhando com a data normal do festival, que é nos dias 24, 25 e 26 de junho de 2022. Ele antecipou que, inclusive, o Garantido já está trabalhando na criação do boi de arena, entrando no galpão entre o final do mês de março e início de abril. Nesta terça-feira, Parintins registrou apenas 2 casos de Covid-19 e a expectativa é que a confirmação do evento aconteça em breve, com a diminuição no número de casos e o maior número de torcedores vacinados. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Bem, 6 horas e 16 minutos, você no melhor Mix, programa 18 horas, os principais destaques do dia, você confere aqui até às 7 da noite. Olha só essa notícia, hein? A Zona Franca de Manaus perde exclusividade no incentivo fiscal para a informática. E a decisão é do Supremo Tribunal Federal, Karime Leão. Pois é, Carlão, mas o deputado Serafim Correia acredita que dá para o Amazonas continuar captando investimentos nesse setor. Os detalhes a gente confere agora na reportagem de Odiné Araújo. Os incentivos da Lei de Informática, uma briga antiga da Zona Franca de Manaus contra os demais polos industriais do país, chegou ao fim ontem com a decisão do Supremo Tribunal Federal por manter a igualdade de incentivos fiscais concedida pela Lei de Informática a outros estados. A decisão, por 7 votos a favor e 4 contra, foi em uma ação direta de inconstitucionalidade apresentada pelo governo do Amazonas. Com a decisão da Corte Suprema, o polo industrial de Manaus perdeu a exclusividade de incentivos fiscais para a fabricação de produtos de informática. Na ação, que se arrastava há mais de 20 anos, o governo do Amazonas alegava que as leis 8.387 de 91 e 10.167 de 2001, que prevê incentivos fiscais ao setor de informática, independentemente de as empresas estarem localizadas aqui na Zona Franca de Manaus, transformavam os incentivos que deveriam ser regionais em setoriais, reduzindo a vantagem competitiva de empresas instaladas na Zona Franca de Manaus. É que até então, apenas a Zona Franca tinha essa isenção. Mas para o deputado estadual Serafim Correia, que é economista, a decisão do Supremo traz perdas para o estado, é verdade, mas não compromete a existência do polo de informática. Segundo o deputado, o Amazonas ainda tem possibilidade de captar investimentos, mesmo tendo igualdade de incentivos fiscais federais com outros estados. Ocorre que na Zona Franca de Manaus nós temos 2 diferenciais. O primeiro, a isenção de imposto de renda da Sudam, por estarmos na área de influência da Sudam. É bem verdade que aqueles empreendimentos que estão na área de influência da Sudene terão os mesmos benefícios. Agora, nós temos uma coisa aqui que só nós temos, que são os incentivos fiscais de ICMS, que só o Amazonas pode dar sem ter necessidade de pedir aos outros. Portanto, eu creio que nós ainda temos vantagens comparativas e temos que ser mais proativos na busca de novos empreendimentos. O deputado também lembrou que é preciso ajustar a Lei 2.826 de 2003, que foi aprovada pela Assembleia Legislativa em 2021, que prorroga por mais 10 anos, ou seja, até 2032, a política estadual de incentivos fiscais e extrafiscais. Odiné Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha, após o anúncio do ministro da Economia, Paulo Guedes, da intenção de reduzir o IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, para outros estados além do Amazonas, as empresas da Zona Franca de Manaus ficaram em alerta. Claro, né, Carlão? O receio é de que a medida coloque em risco a competitividade das empresas instaladas aqui em Manaus. Entidades empresariais e políticos articulam para que isso não aconteça. E o repórter Hector Silva explica pra gente os detalhes sobre essa história. Vamos acompanhar. Sexta-feira, 11 de fevereiro.
O ministro da Economia, Paulo Guedes, anuncia a intenção de reduzir o IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, em todos os estados do Brasil. Um sinal de alerta foi aceso com o anúncio. A isenção do IPI é concedida às empresas do Polo Industrial de Manaus e tem garantido ao longo dos anos a competitividade das indústrias instaladas na região em relação ao comércio. Para o presidente do CIEAM, Centro da Indústria do Estado do Amazonas, Wilson Périco, caso o incentivo for estendido às empresas instaladas em outros estados, o modelo Zona Franca estaria sujeito a desemprego e fuga de empresas. O IPI é o nosso grande diferencial tributário na cesta de benefícios do modelo Zona Franca. Uma vez isso acontecendo, essa vantagem que temos, ela diminui muito. Se reduzir 25%, a vantagem é reduzir 25%. Acontece que os produtos produzidos em Manaus, no modelo Zona Franca, já não tem IPI, ou seja, isso não afeta o custo do produto para o consumidor final. E é por isso que as empresas aqui estão exatamente por ter essa competitividade. Então, vamos continuar discutindo, o governo do estado, a SUFRAMA e as entidades de classe estão muito envolvidas nisso, a nossa bancada também. Então, vamos acompanhar e trabalhar para que nós consigamos preservar as vantagens comparativas que temos, preservando não o faturamento do polo industrial, mas a geração de empregos, e isso sim é o mais importante. Parlamentares da bancada do Amazonas afirmaram que têm conversado com o ministro da Economia e que a promessa é permanecer com a exclusividade na isenção do IPI para as empresas da Zona Franca. Para o senador Omar Aziz, o atual formato prejudica os trabalhadores de Manaus. É necessário, sim, fazer uma reforma tributária, não a reforma que estão apresentando que arrebenta a gente. Do jeito que está, não é bom para o Amazonas, não é bom para o nosso polo industrial, não é bom para os trabalhadores. Para o senador Plínio Valério, o anúncio de Paulo Guedes em ter a intenção de reduzir o IPI de outros estados é pessoal contra a Zona Franca de Manaus. Eu até não acho que seja uma proposta eleitoreira, pode até ser, mas é exatamente em função do Paulo Guedes não gostar da Zona Franca, né? Então, como ele não consegue prejudicar que a gente reaja, ele vai tentar de outra forma. O Ministério da Economia acionou a SUFRAMA para que produza uma lista com os produtos produzidos pela Zona Franca a fim de analisar o assunto. A SUFRAMA informou que está produzindo esta relação. Hector Silva, para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora em Manaus, 6 horas e 23 minutos. Vamos falar sobre os bastidores da política amazonense agora com a repórter Artemisa Gadelha. Muito boa noite, Artemisa. Então, já falamos aqui, já comentamos sobre os destinos partidários dos pré-candidatos ao governo do Amazonas, mas parece que está tudo meio indefinido. Explica pra gente, tem gente escondendo o jogo nisso aí, Artemisa? Boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite a todos que acompanham o programa 18 horas. Tem gente escondendo o jogo, sim. Já iniciamos aí, entramos na segunda quinzena de fevereiro com os principais jogadores, como eu disse, escondendo o jogo quando se trata de filiação partidária. Até a decisão final, muita coisa pode mudar. O governador Wilson Lima está atualmente no Nanico PSC, Partido Social Cristão, depois de perder União Brasil para Amazoniano Mendes. Wilson Lima já teria acertado sua filiação com o PL, mas o PL, que é do ex-ministro Alfredo Nascimento e também agora do presidente da República, Jair Bolsonaro. Mas oficialmente, o Wilson Lima nega qualquer compromisso de filiação. Já o ex-governador Amazoniano Mendes comentou que até o final deste mês, ou mais tardar início de março, vai anunciar aí o partido que disputará a eleição para voltar ao governo do Amazonas. Pessoas próximas de Amazoniano sustentam que ele continua pré-candidato ao governo pelo União Brasil e que já começou, inclusive, até montar a chapa federal e também estadual.
Nessa chapa para federal, o amazonino já tem o nome certo, do vereador Amon Mandel, que nas pesquisas aparece sempre entre os 3 com os maiores índices de intenção de voto. Mas o jogo ainda está muito confuso, viu, Karime e Carlão? Por conta das chamadas federações, então os políticos aguardam as negociações em Brasília entre as cúpulas dos partidos para tomar então uma decisão final. Em política, tudo pode acontecer e nós vamos aguardar. E falando ainda em Amazonino Mendes, o pré-candidato ao governo do Amazonas fez um alerta nas redes sociais dele sobre a decisão do Superior Tribunal Federal. Inclusive, hoje, a repórter Odinei Araújo já falou desse assunto, né? Em relação à manutenção de benefícios para o setor de informática da Zona Franca de Manaus. Depois de 20 anos tramitando em Brasília, o STF julgou contra o Amazonas. Justamente essa ação que a Amazonino acusou um tempo atrás o governador Wilson Lima de não ter dado atenção ao acompanhamento deste importante processo. Com essa decisão, o Amazonas perde a exclusividade na concessão de benefícios ao setor de informática. Amazonino ainda afirma que a omissão de Wilson leva o Amazonas a perder milhares de empregos e milhões em arrecadação de ICMS. Para o ex-governador do Amazonas, a decisão do STF é equivocada por se fundamentar em lei antiga de 84. Essa lei não foi atualizada pela Constituição. Então, Amazonino Mendes tomou a iniciativa e solicitou do escritório jurídico, por meio do advogado dele, Ives Gandra Martins, que recorra da decisão. Amazonino entende ser possível vencer o recurso, apesar da falta de ação do atual governador Wilson Lima. Karime e Carlão. E Artemisa, parece que a situação está meio atribulada lá na Câmara, né, Municipal. A paz, ela, né, tá meio difícil lá de ser estabelecida. Parece Passou que o clima, longe. Parece que o clima voltou a esquentar por lá, não é isso? Desta vez, né, a contenda entre os vereadores Rodrigo Guedes e o Diego Afonso, é isso mesmo? Essa briga é por quê? Será que é por causa de obra, Artemisa Galilha? Explica isso. Exatamente, Carlão. Olha, a Câmara Municipal de Manaus acabou virando um campo minado neste início de ano, né? Nesta manhã, o vereador Diego Afonso, do PSL, subiu à tribuna para acusar o vereador Rodrigo Guedes, do PSC, de fake news. A razão da acusação foi a obra na orla do São Raimundo, zona oeste de Manaus. Diego Afonso defende que a revitalização está em execução após pedidos dele e do pai dele, o deputado estadual Adjunto Afonso, do PDT, e afirmou que não há intervenção de Guedes. Vamos acompanhar a entrevista dele? O vereador, eu levei uma denúncia de fake news produzidas pelos assessores dele e por ele. Ele confirmou na questão de ordem após eu apresentar a denúncia sobre a obra e a intervenção nossa e da prefeitura na área da beira-mar do São Raimundo, ao lado ali da Peixaria Joca. Portanto, o vereador tem essas práticas, maus práticas comum, produz fake news e trabalha em cima de inverdades. Com o vereador Diego Afonso e com a casa não mais, porque levei à tribuna e tomei as medidas cabíveis. Esse vereador faz isso, não é de hoje. Você está ouvindo 18 horas. Ouvimos então o vereador Diego Afonso. Já o vereador Rodrigo Guedes debateu, dizendo que está apenas fiscalizando a obra e que conversou com o secretário da Defesa Civil sobre o problema da encosta. Disse que Diego Afonso pode ser o pai da obra. Vamos ouvir então o vereador Rodrigo Guedes. O vereador Diego Afonso precisa ver que eu não quero ser pai de nenhuma obra. Eu quero apenas fazer o meu papel de parlamentar, de denunciar, de fiscalizar, de indicar as situações que precisam de intervenção do poder público, e eu não faço a mínima questão de ser pai de nenhuma obra. Eu falei hoje na Câmara Municipal de Manaus que se ele quiser ele pode ser pai, mãe, avô, tio, tia, primo, prima da obra, né? Ele só não pode mentir para a população.
porque ele afirmou na Câmara que a obra está sendo feita com emenda parlamentar do seu pai. É mentira, não tem absolutamente um mísero centavo de emenda parlamentar do pai dele, até porque a emenda foi feita ano passado, e não tem tempo para execução, não teve licitação, não teve contrato, e essa emenda do pai dele não foi empenhada. Então é uma grande mentira. Eu não preciso disso, não preciso. Eu fiz o requerimento, fiz o ofício, denunciei, fiz vídeo. Você está ouvindo 18 horas. Ouvimos então o vereador Rodrigo Guedes, e olha, essa briga só terminou depois da intervenção dos vereadores, inclusive do vereador Amon Mandel, que pediu para que a sessão fosse suspensa temporariamente. E vamos continuar falando de Câmara, só que desta vez da Câmara Municipal de Parintins. O assunto do dia foi sobre a ex-Miss Amazonas, Brena Dianá, do PSD. Brena casou recentemente, passou a lua de mel na Disney. Só que os trabalhos na Câmara retornaram nessa terça-feira e a vereadora faltou à sessão. Ela afirma ter enviado um comunicado ao parlamento sobre a ausência dela. A vereadora retornou de viagem nessa terça mesmo, no mesmo dia que os trabalhos na Câmara foram abertos. Se comenta nos bastidores que desafetos políticos de Brena inflamaram o assunto na imprensa, com intenções nas eleições deste ano, já que a vereadora pode ser candidata à Prefeitura de Parintins e até disputar uma vaga como deputada estadual. No comunicado enviado à Câmara, Brena Dianá afirmou que estará presente na próxima sessão. Carlão e Karine. Ok. Muitíssimo obrigada pelas informações, Artemisa Gadelha. Boa noite, bom trabalho. Boa. Ótima noite. 6h31, você era o melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha aí, toda a perda com as ligações clandestinas, os últimos aí, os chamados gatos, é paga por quem? Pelos consumidores que não desviam energia. Estamos falando de 586 milhões de reais que são incorporados à sua conta de luz, à nossa conta de luz, devido ao desvio de energia, não é isso, Karine? Olha aí. Pois é, Carlão, ou seja, se o seu vizinho faz gato, quem paga a conta é você. É você. Ok? Porque todo esse dinheiro aí, esses 586 milhões de reais, são rateados entre os consumidores, tá? A Amazonas Energia joga o prejuízo com esses desvios para a conta nossa, a sua, a minha, todos nós pagamos esse prejuízo, ok? O repórter Hector Silva explica melhor sobre esse assunto pra gente, vamos acompanhar. 586 milhões de reais. Esses foram os custos a mais que o consumidor amazonense precisou pagar na sua conta de energia por culpa de ligações clandestinas, os famosos gatos. De acordo com o diretor técnico da Amazonas Energia, Rodrigo Moreira, a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, cobra as distribuidoras de energia para diminuir as perdas. Com isso, a empresa tem repassado os valores para as contas dos consumidores. 90% dos problemas identificados são no ramal de ligação, antes do medicamento, que é o famoso gato de desvio, né? Se vocês pesquisem, por favor, no site da ANEEL, a Amazonas é o estado brasileiro, o Amazonas, que tem o maior índice de perdas no Brasil. O índice atual de perdas no Amazonas é de 44%, sendo que 8% é perda técnica e 36% é perda comercial. Qual a empresa que consegue sobreviver perdendo 44%? Então a própria ANEEL força as distribuidoras, e com toda razão, de reduzir perda. Porque sabe onde é que vai o custo da perda? Vai para o bolso de cada um de nós. A tarifa do Amazonas, agora nesse ciclo de revisão tarifária, a ANEEL teve que incorporar na tarifa de todos nós, consumidores, 586 milhões de reais relativo à perda de quem faz o desvio. Isso representa, se a Amazonas Energia, se o estado do Amazonas não tivesse perda, a nossa tarifa seria mais barata 15%.
Mas o presidente da CPI da Amazonas Energia na Assembleia Legislativa, Sinésio Campos, rebate o argumento do diretor técnico da empresa. Para o deputado, o aumento nas contas dos consumidores também tem a ver com contadores irregulares. O aumento da tarifa de energia nada tem a ver com a questão de gatos, mas o que temos já na CPI são 30 medidores que foram identificados pelo IPEM sendo fraudados e gatos cometidos pela Amazonas Energia. Antes dela falar que o aumento da tarifa está vinculado a gatos, tem primeiro que se explicar o porquê que colocaram o gato em 30 medidores, fruto da investigação e análise do IPEM. Tudo isso será esclarecido ponto a ponto na CPI. Estaremos, sim, reconvocando os diretores da Amazonas Energia para esclarecer esse crime que ela cometeu com o erário público e do povo. As investigações contra a Amazonas Energia continuam. Amanhã, a Câmara Municipal realiza uma audiência pública. O vice-presidente da Amazonas Energia, Radi Gomes de Oliveira, e o diretor-presidente do IPEM, Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Amazonas, Márcio André Brito, foram convocados para tratar de assuntos relacionados aos medidores implantados pela Amazonas Energia nas residências da capital. Na sexta-feira, a CPI da Assembleia Legislativa estará no município de Barcelos. Hector Silva, para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. É aquela história, né, gente? Falou, mas não explicou nada. Por que eu é que tenho que pagar desses desvios, desses gatos, não é? A verdade é que a empresa Amazonas Energia não tem prejuízo algum. Ela que deveria, sim, fiscalizar e pagar esse prejuízo. Afinal de contas, o que eu tenho a ver com isso, né, Carlão? Bom, sem dúvida. No fim das contas, quem paga a conta de quem desvia energia sou eu, você, o consumidor, que não faz gato e paga tudo direitinho, né? Ou seja, a gente acaba pagando mais do que consome, é lógico. Isso tudo para a empresa não ficar no prejuízo. Isso é absolutamente injusto. A empresa que lute para receber o que lhe é devido, ela que corra atrás do seu prejuízo. Agora, simplesmente repartir entre todos os consumidores as perdas dela provocadas pelos gatos, isso é muito cômodo para a empresa, né? Karime, estamos falando aí, olha só, não é qualquer nota não, é 586 milhões de reais. Né, que todos nós pagamos por causa dos desvios na rede elétrica, ou seja, o consumidor acaba pagando a conta de luz aí dos vizinhos, né, de alguns vizinhos, inclusive, que fazem ligações clandestinas, os chamados gatos, enquanto a Amazonas Energia não está perdendo nada porque ela rateia, ela repassa isso daí tudo para nós. É um absurdo, deveríamos aí ter algum instrumento legal para impedir essa sangria aí, né, esse prejuízo no bolso dos consumidores que estamos seguindo as regras, né, Karime Leão? Não fazemos gatos, ficamos aí e acabamos pagando mais caro por um consumo que não é nosso e que não é seu, com certeza. 18 horas. Entrevista do dia. E na entrevista do dia hoje, vamos conversar com o presidente do IPEM, o Instituto de Pesos e Medidas do Amazonas, Márcio André Brito, que vai atualizar a situação das irregularidades dos medidores da empresa Amazonas Energia. Presidente, muito boa noite, seja bem-vindo ao programa 18 horas, tudo bem? Então, a primeira pergunta, afinal de contas, qual o total de medidores irregulares encontrados nas fiscalizações? Boa noite. Boa noite, Karine. Boa noite, Carlos. Boa noite a todos que nos acompanham por meio do programa 18 horas. Inicialmente, agradecer o espaço para informar a população das ações realizadas pelo governo do Amazonas, pelo IPEM. Então, o medidor de energia é um equipamento regulamentado pelo Inmetro e o IPEM é o órgão delegado do Inmetro, é o órgão oficial das medições no Estado. Já está contemplado no nosso plano de trabalho a fiscalização desses medidores. Nós já fiscalizamos mais de 25 mil unidades de medidores de energia desde 2019. Intensificamos a fiscalização a partir de janeiro, face essa grande insatisfação da população. Fiscalizamos os medidores convencionais, pois os modelos novos que estão sendo
que foram instalados até o dia 21 de junho e foram suspensos em função de uma decisão judicial, a metodologia não é retirada para o laboratório, e sim a fiscalização em loco. De todo esse plano de fiscalização, nós encontramos 30 medidores, 6 em janeiro e 24 em fevereiro. Colocamos para fazer todas as análises, as perícias, e encontramos uma divergência em um ensaio do regulamento, que é exatamente a exatidão, é onde existe a medição da carga aplicada, né, do quilowatt-hora. Então a legislação prevê uma tolerância e o indicador ficou acima dessa tolerância. O fato novo é que, nós reprovamos os medidores, né, os laudos foram apresentados e na segunda-feira lavramos o auto de infração. E demos ciência à empresa Amazonas Energia. A Amazonas Energia tem um prazo de 10 dias para apresentar uma defesa contra o IPEM. Ok, então foram 30 medidores que foram encontrados irregulares, não é isso? Apresentaram essa divergência. Irregularidades, divergências. E o diretor da empresa Amazonas Energia contestou esse número. Daí o Instituto de Pesos e Medidas ficou de levar para a Assembleia Legislativa os laudos comprovando essas divergências, essas irregularidades. Vocês amanhã vão comparecer também nessa audiência pública para explicar, para levar esses laudos? Sim, nós apresentamos laudos ainda na CPI da energia. É que a contestação da Amazonas Energia não foi em relação aos laudos do IPEM, quanto à confiabilidade, mas sim algumas informações que saíram como se fossem reprovados 25 mil equipamentos. Na verdade, foram fiscalizados 25 mil. Essa foi a informação que nós recebemos, até porque o laudo não tem como contestar, porque foi realizado baseado em regulamentos técnicos e padrões altamente calibrados. Ok. Quer concluir alguma coisa? Sim, nós apresentamos já esses laudos e amanhã também tornaremos público na audiência da Câmara Municipal. Ok, presidente, agora é o seguinte, a reclamação está acontecendo em praticamente todos os bairros, é unânime, é geral o problema das altas contas. Agora é o seguinte, esclarece pra gente aí, esse problema está nos medidores antigos e nos novos medidores, isso já é possível ser identificado? O IPEM testou os medidores antigos, existe previsão para isso? Como é que é essa situação de um modo geral, assim, entre os novos e os velhos medidores? Então, a maioria dos medidores hoje na cidade de Manaus são o convencional, os antigos. Nós temos mais de 1 milhão de medidores instalados na cidade. A Amazonas Energia, até a suspensão judicial, instalou mais de 11 mil novos modelos. O que ocorre é que gerou também muita insatisfação em relação às contas. O IPEM iniciou uma fiscalização desses novos medidores, fazendo uma instalação no padrão. Como funciona de forma bem simples para a população entender. Nós selecionamos 50 unidades, 50 residências distribuídas nos bairros que a Amazonas Energia fez essa instalação. Cidade Nova, Parque 10 e uma comunidade indígena na Zona Norte. Selecionamos 50 residências, instalamos um padrão de referência calibrado e lacrado pelo IPEM, ou seja, na mesma rede da residência. No momento que a Amazonas Energia desliga a rede, nós instalamos o nosso padrão e ligamos a rede de novo. A legislação do Inmetro determina que seja monitorado pelo prazo de 21 dias, porque corresponde a, em média, 70% de consumo daquele mês, daquela residência. Nós já estamos na segunda semana. As instalações foram feitas na semana passada e na próxima semana nós vamos fazer as comparações. A informação registrada no medidor instalado pela Amazonas Energia, ela tem que ser exatamente igual à leitura do nosso padrão. Caso haja divergência, nós vamos sim apresentar os resultados possíveis irregularidades. Caso apresente a mesma medição, significa que nesse plano amostral não está aparecendo divergência. O que eu quero deixar bem claro é que os resultados dos reprovados foram feitos nos equipamentos convencionais, por ser menor, a perícia é feita no laboratório. A Amazonas Energia retira o equipamento
instala um ou outro para substituir e o IPEM passa a ter acesso e realizar os ensaios. No modelo novo, como é um equipamento muito grande instalado lá no porte e um módulo na residência, a metodologia é outra, é por comparação in loco. E podemos, daqui a uma semana, informar a sociedade se esses medidores foram aprovados ou apresentam alguma irregularidade. Ok, muitíssimo obrigada pelas informações, pela participação hoje conversando com a gente aqui no 18 horas. Muito obrigado e nós estamos à disposição. Ótimo, muito obrigada. Boa noite, bom trabalho. Boa noite. Conversamos com o presidente do IPEM, Instituto de Pesos e Medidas do Amazonas, Márcio André Brito. 6h45. 18 horas. Olha, ainda hoje, aqui no 18 horas, trabalhadores da saúde pedem apoio na Assembleia Legislativa para receber do governo do Amazonas direitos trabalhistas. É o nosso assunto em instantes. Mix. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo, em tempo e temperatura para esta noite de quarta-feira. Tempo e temperatura com Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, a previsão é de pancadas de chuva durante a noite e a madrugada. A mínima prevista é de 22 graus, a máxima pode chegar a 33 graus. As chances de chuva são de 67% e a umidade relativa do ar fica entre 52% e 97%. Mix. O Rio Negro parou a sequência de vazante e voltou a subir nos últimos 2 dias. O nível do Rio Negro subiu 3 centímetros na terça-feira e mais 3 centímetros hoje, quarta-feira. Agora, a cota no Porto de Manaus é de 23 metros e 92 centímetros. Você está ouvindo 18 horas. E os trabalhadores da saúde do regime de direito administrativo ocuparam a Assembleia Legislativa pedindo apoio contra o calote que eles estão recebendo do governo do Amazonas. Karime Leão, há 2 anos eles não recebem risco de vida e ticket alimentação, direito que consta no contrato de trabalho. Já os trabalhadores do EMOAN ocuparam a galeria da Assembleia para denunciar que o governo do estado não paga o salário deles, olha só, há 3 meses. Os detalhes com Odineia Araújo. Dezenas de trabalhadores da saúde ocuparam as galerias da Assembleia Legislativa do Amazonas na manhã de hoje. Através de faixas e cartazes, os profissionais contratados pelo regime de direito administrativo, os RDAs, cobraram o governador Wilson Lima pelo atraso há 2 anos no pagamento do risco de vida e ticket alimentação. O líder da oposição, deputado Wilker Barreto, que tem tentado intermediar o pleito dos trabalhadores junto às autoridades, também denunciou que os RDAs estão recebendo salários abaixo do que está no contrato firmado com o governo. No contrato, um técnico de enfermagem ganha inicialmente R$ 2.122, mas no contra-cheque da SEAD, o valor do vencimento é de apenas R$ 1.721, ou seja, uma diferença de R$ 400 entre o indicado na carteira de trabalho e o ganho real do servidor. Além disso, segundo o deputado, os RDAs contratados em janeiro de 2020 nunca receberam o ticket alimentação e a periculosidade ou risco de vida. E a reivindicação deles já se arrasta há mais de 1 ano. O governo que dá um calote geral a mais de 6 mil profissionais de saúde contratados de forma direta que não recebem risco de vida e insalubridade. Risco de vida e ticket de alimentação. E isso é muito grave por quê? Porque são técnicos de enfermagem, enfermeiros, fisioterapeutas que estão nesse exato momento, mais uma vez, enfrentando a 3ª onda da Omicron. Imagina os nossos heróis da saúde, aqueles que estão no fronte de batalha, sequer tem os seus direitos garantidos. É esse o governo Wilson Lima. Ainda conforme denúncia do deputado da oposição, além de não pagar os direitos trabalhistas, o governo do estado também não paga há 3 meses o salário dos servidores do processo seletivo do EMOAN. O EMOAN foi uma denúncia que me chegou, confesso que não acreditei, certo? Ou não quis acreditar. Mas o secretário, ao ser indagado pela base do governo ao vivo, confirma que há mais de 90 dias 700 servidores estão sem receber. Isso é um absurdo. O salário do governador e do secretário de saúde cai direitinho na conta, certo? Isso é grave, vamos aguardar
certo? Essa folha de fevereiro. Espero que o secretário não venha com mais desculpa. Por meio de uma ligação telefônica feita pelo deputado Sinésio Campos, da base do governo, o secretário de Saúde, Anuar Samad, confirmou o atraso no pagamento dos trabalhadores do Hemoan por causa de erro no envio de documentos à SEAD e à Cefaz. Mas, de acordo com o secretário, o pagamento será feito ainda este mês. Vai sair uma folha em separado da SEAD para pagamento desses meses trabalhados e todos aí serão contratados normalmente. Era uma questão processual realmente, que teve algumas documentações que o Hemoan não deu entrada na Cefaz ainda em dezembro, mas até por determinação do governador Wilson Lima, isso do ponto de vista técnico já foi resolvido. Agora é a questão mesmo de troca de documentos e a história da Cefaz liberar o orçamento e pagar todos. Sobre os direitos trabalhistas dos RDAs, o secretário Anuar Samad não falou nada, deixando os trabalhadores da galeria sem resposta. O deputado Wilker Barreto pediu a votação de um requerimento de sua autoria, convocando o secretário de Saúde do Amazonas para esclarecer por que os direitos dos trabalhadores da saúde não estão sendo pagos. Odinaia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Pois é, né, gente? Mas tem dinheiro para tudo que é programa que possa render votos para o governador. Mas não tem dinheiro para pagar o salário, pagar os direitos trabalhistas dos profissionais da saúde. Você acha isso justo? Na verdade, responde para mim, você acha isso justo? Deixar de pagar direitos trabalhistas para os profissionais da saúde? Eu não acho. Bom, é um absurdo que os trabalhadores que atuam no Hemoan estejam há 3 meses sem receber salário, gente. Quem é que trabalha e não recebe salário? Vai viver do quê? É um absurdo que os trabalhadores do regime de direito administrativo não recebam seus direitos trabalhistas, como vale alimentação. Isso tudo acontece porque esse governador, de fato, nunca priorizou a saúde, nunca olhou de fato para os servidores públicos. Liberou alguma coisa aí, né, só porque se trata aí de um ano eleitoral. Mas, pelo que as pesquisas indicam, o governador continua muito mal com os eleitores. Se as eleições fossem hoje, sequer estaria num eventual segundo turno. Karime, todos sabemos que o Wilson Lima é um péssimo administrador. E quando se trata da área da saúde, então a situação ainda fica pior, né? Uma vez que o governador responde no Superior Tribunal de Justiça a um processo por liderar uma organização criminosa que desviou recursos da saúde, comprando a preços superfaturados ventiladores pulmonares numa loja de vinhos, ok? E responde ainda por outras graves irregularidades. Uma hora a justiça vai chegar e ele vai pagar por tudo que fez de ruim para o povo do Amazonas. Carlão, um gestor que deixou faltar oxigênio nos hospitais, que provocou a morte de dezenas e dezenas de amazonenses. De fato, ele não merece outra punição senão a cadeia. Muitos anos de cadeia. Ele teve culpa, sim, por grande parte do que aconteceu no nosso sistema de saúde. E uma hora a justiça vai bater na porta dele, como aliás já fez por 3 vezes os agentes da Polícia Federal. Mix. Agora em Manaus, 6 horas e 53 minutos. Vamos direto para Brasília conversar com o nosso correspondente, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Carlos Eduardo, boa noite. Bom, nova pesquisa aponta uma queda na diferença entre Lula e Bolsonaro. A possibilidade de definição no primeiro turno está cada vez mais distante. Explica pra gente os números sobre essa nova pesquisa. Boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite a todos. É mais uma pesquisa do Instituto Poder Data, que dessa vez aponta uma reação do presidente Jair Bolsonaro. Ele, que está em segundo lugar em todas as pesquisas, agora consegue diminuir um pouco a distância em relação ao primeiro colocado, o ex-presidente Lula. Nessa pesquisa, realizada essa semana, entre os dias 13 e 15 de fevereiro, Bolsonaro aparece com 31% das intenções de voto. Lula tem 40%. Diferença de 9 pontos percentuais, afastando, por enquanto, a possibilidade de vitória de Lula no primeiro turno, Karime.
Na pesquisa anterior, Bolsonaro tinha 28% e Lula tinha 42%. Isso dava uma diferença de 14 pontos percentuais. As razões para essa arrancada de Bolsonaro são as medidas implementadas pelo governo dele, como o Auxílio Brasil no valor de R$400, que está ajudando a manter a economia, o Vale Gás no valor de R$55, as obras que estão sendo entregues nos estados, inclusive o apoio político dos parlamentares que estão ali azeitados pelos recursos do orçamento secreto. No grupo da terceira via, Sérgio Moro segue liderando com 9%. Ele, que vem lapidando o discurso político dele, porém ainda muito pautado no combate à corrupção, conseguiu crescer nas pesquisas, mantendo o canhão virado contra Lula e contra Bolsonaro. Ciro Gomes tem 4%, ele caiu um pouco, caiu 3 pontos percentuais. Ciro Gomes conseguiu crescer em janeiro, ficando em 7%, mas não conseguiu manter a mesma performance em fevereiro. A estratégia dele é a mesma de Moro. Canhão virado, mas contra todos, Bolsonaro, Lula e Sérgio Moro. O esquema é não ficar esquecido nas redes sociais. Karime e Carlão. Ei, Cadu, o presidente Bolsonaro na Rússia, né? Ele diz que é o seguinte: será se as tropas, ele deixou as fronteiras após a visita dele lá? Houve esse comentário aí, isso é fake? Realmente ele comentou isso, se é coincidência ou não, mas aconteceu isso realmente? Ele falou isso sim, Carlão, mas é fake, viu? Essa história me lembra aquela música, o do Peninha, aquela tudo era apenas uma brincadeira que foi crescendo, me absorvendo. Foi essa história aí. Trata-se de uma fake news que foi plantada propositalmente ou não pelo ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Ele próprio acabou fazendo pouco desse caso, disse que era uma brincadeira, um post bem-humorado, mas aí o Carlos Bolsonaro pegou a ideia e difundiu nas redes bolsonaristas e muita gente acreditou, viu? Ele, Bolsonaro, salvador das pátrias. Inclusive pegaram um vídeo do Vladimir Putin, colocaram uma legenda fake, como se ele estivesse dizendo que Bolsonaro orientou ele, Putin, a não atacar a Ucrânia. E hoje, o presidente Bolsonaro, no encontro dele com o presidente da Rússia, disse assim, abre aspas, coincidência ou não, as tropas deixaram a fronteira. Fecha aspas. Ou seja, Carlão, ele tentou tirar proveito dos efeitos dessa fake news plantada pela equipe dele no discurso diplomático, pode? Carlão, tudo não passa de uma anedota, um jeito de tentar desviar o assunto dessa visita à Rússia. O presidente Bolsonaro, na verdade, ele foi tratar de acordos comerciais para a compra de defensivos agrícolas, que são mais baratos na Rússia, porém mais nocivos ao meio ambiente e à saúde humana. Também foi fazer acordo para a extração de petróleo e gás, inclusive na região amazônica, e também costurar acordos para a compra de armamentos. Essa visita de Bolsonaro à Rússia chama muita atenção, Carlão, porque, além de toda essa questão comercial, a Rússia é uma potência mundial no que se refere a mecanismos pesados de investigação digital. A Rússia tem equipamentos e pessoal qualificados para invadir sites, celulares, disparar conteúdos em massa, enfim, tem o poder de interferência nas eleições. Isso, na verdade, é o que está chamando bastante atenção. Carlão e Karime. Ok. Cadu, e Sérgio Moro está em atrito com a cúpula da Polícia Federal? Explica pra gente por quê. Karime, essa treta de Sérgio Moro, que é ex-ministro da Justiça, com a Polícia Federal, começou na segunda-feira e repercute até hoje. Sérgio Moro deu uma entrevista criticando as interferências políticas do presidente Jair Bolsonaro na Polícia Federal, sendo esse um dos motivos para o desembarque dele do governo. Nessa entrevista, ele disse que os delegados e agentes estão impossibilitados de trabalhar porque eles não podem atuar de forma autônoma em assuntos sensíveis ao presidente Bolsonaro ou à família dele, no caso, os filhos envolvidos em diversas investigações. E disse que hoje não tem ninguém no Brasil sendo investigado e preso por grande corrupção. O Moro, inclusive, citou nessa entrevista o afastamento do superintendente da PF no Amazonas, o delegado Alexandre Paiva, que coordenou uma das maiores operações de apreensão de madeira no estado. Como isso feriu os interesses, principalmente do então ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, na época, inclusive houve um toma lá da cá entre os dois, Alexandre Paiva acabou sendo afastado e transferido para outro estado. E essa fala fisgou
o diretor-geral da PF, o delegado Paulo Maiorino, que acabou publicando uma nota oficial da Polícia Federal contra Sérgio Moro, dizendo que ele mente, que os ataques são descabidos e que Moro não aponta qualquer crime que ele tenha conhecimento e que a PF estaria se omitindo a investigar. Hoje, Sérgio Moro devolveu o recado, dizendo o seguinte, abre aspas, não se trata de quantidade, mas quem está sendo preso. A PF trabalha em cima de pequenos casos. Grandes prisões de corrupção, os grandes tubarões, não estão havendo nenhuma. Ninguém ouve falar disso. Fecha aspas. Na verdade, Karime, a Polícia Federal vestiu a carapuça e entrou na roda política de Sérgio Moro. Era o que ele queria para desgastar o presidente Jair Bolsonaro na disputa eleitoral. Antes de encerrar, Karime, uma última notícia. O Senado Federal aprovou agora há pouco a medida provisória que permite o uso de recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública para subsidiar a compra da casa própria por profissionais da segurança pública. Trata-se da MP 1070. O texto agora segue para a sanção do presidente da República, já que foi aprovado na Câmara dos Deputados. O benefício vai ser dado aos agentes de segurança pública com renda bruta mensal de até R$7 mil. Poderão ser contemplados policiais civis, policiais militares, federais, rodoviários, agentes penais, além de bombeiros, agentes penitenciários, peritos e guardas municipais. Volto com vocês, Karime e Carlão, e parabéns a todos nós pelo Dia do Repórter. Essa atividade que é muito mais que uma profissão, é uma paixão que está no nosso sangue, viu? Parabéns. Um abraço para todos os repórteres do estado do Amazonas. Valeu. Tá ótimo, muitíssimo obrigada. Boa noite, Cadu. Boa noite, bom trabalho. Valeu, gente. Tchau, tchau. Agora às 7 horas em ponto, seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. A informação oficial de que os amazonenses pagam R$586 milhões para compensar os desvios de energia elétrica, os chamados gatos, é um confisco e uma punição para quem respeita as regras e paga suas contas regularmente. O consumidor legalizado e não a Amazonas Energia que paga pelos prejuízos. Isso não é correto e é claro que isso não é justo. É dever da empresa trabalhar para reduzir as perdas e não simplesmente repassar os prejuízos para os outros consumidores. O amazonense já paga muito caro por um serviço de péssima qualidade oferecido pela Amazonas Energia. E sobrecarregar o consumidor, o obrigando a pagar pelos furtos de energia praticado por outros, é simplesmente inaceitável. A empresa tem que assumir os ônus e também os bônus. A conta final da falta de gestão por parte da concessionária não pode continuar sendo paga pelos consumidores. Os órgãos reguladores devem agir imediatamente sob pena dessa situação nunca ser resolvida. 18 horas. Karime, finalizando mais uma edição do 18 horas. Boa noite. Um beijo, obrigada pela companhia. Até amanhã. Continue bem, continue em 100,7. Até amanhã, 7:02. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.